Paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje o nosso tema é muito interessante e muito instigante, como vocês podem observar aí na tela. Iremos tratar sobre as bodas do Cordeiro, isso mesmo que você está vendo. O que será as bodas do Cordeiro? Se você tem curiosidade, se você deseja saber, se você deseja tirar suas dúvidas ou até mesmo contribuir com alguma outra informação, visto que o objetivo aqui é estar divulgando a palavra de Deus e também aprender, né? Você tem liberdade de estar interagindo através do chat deste canal e vamos juntos aprender mais sobre a Bíblia, vamos juntos aprender sobre a palavra de Deus e principalmente o tema de que diz respeito escatologia, a doutrina das últimas coisas. E vamos começar. As bodas do Cordeiro. Bodas não é bodas, como alguém pode pronunciar de forma incorreta. O O aqui é o, bodas. Bodas lembra casamento, é isso mesmo. Casamento tende a ser algo bonito, casamento tende a ser algo cheio de pompas e honras. E no que diz respeito ao casamento aqui na Terra, existem casamentos que acabam que marcando a história, pessoas famosas, pessoas importantes, pessoas influentes. E nesses casamentos, algumas pessoas até gostariam de ser convidadas e não foram. Porém, haverá um casamento que vai superar todos os casamentos que já existiu na história da humanidade, desde o primeiro homem até o último homem no momento do arrebatamento. E este casamento, ou bodas, que não é qualquer casamento, ou não é mais um casamento, eu poderia utilizar o artigo definido, o casamento. Trata-se do casamento da noiva com o cordeiro. Então você precisa entender o título, o casamento do cordeiro. Que cordeiro é esse? Quando nós vamos ouvir ou ler a palavra cordeiro, como você está observando, você não pode pensar em um animal apenas, que no Antigo Testamento era utilizado para expiação do pecado do povo de Israel. E não poderia ser qualquer cordeiro, não. Teria que ser um cordeiro puro, teria que ser um cordeiro imaculado. Aqui nós estamos falando sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo, Jesus. E é por causa dele que não é mais necessário fazer sacrifício de animais, não. Hoje Jesus já pagou um preço por nós na cruz. O homem perfeito, ele veio, ele morreu por nós e por causa do sacrifício. O Cordeiro de Deus se ofereceu em sacrifício pela sua noiva. Por causa disso, nós iremos nos preparar para um casamento. Ficou curioso? Ficou curiosa? Vamos observar o que vai ser estudado hoje. O que veremos? Esse é o primeiro ponto, como você pode observar aí na sua tela. O que nós iremos ver no que diz respeito ao tratar das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro, do casamento de Jesus, do noivo com a sua noiva. A noiva nós sabemos que somos nós, a igreja do Senhor. A igreja que está sendo fiel, a igreja que está em santificação, conforme a palavra do Senhor diz, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa igreja é que participará desse casamento. E o que nós iremos tratar? Primeiro, o que será as bodas do Cordeiro? Isto mesmo. Se você ficar até o final desse vídeo, você aprenderá o que de fato será as bodas do Cordeiro. Você vai entender quem participará das bodas do Cordeiro. Quais serão os participantes das bodas do Cordeiro? O que mais que nós iremos tratar? Nós iremos tratar quem ficará de fora, porque se será um casamento, logo se tem a ideia de que haverá convidados e haverá excluídos deste evento. Sempre vai haver. No casamento, não dá para convidar todo mundo. Então, nós preferimos por convidar aqueles que são mais próximos, aqueles que nós temos uma amizade mais duradoura, mais tempo. No casamento de Jesus, do noivo com a noiva, não vai ser diferente. Alguns serão convidados e outros ficarão de fora. Aí a pergunta que nós vamos responder no vídeo é:
Quem ficará de fora? Isso mesmo que você acabou de ouvir. Quem ficará de fora desse grande evento nupcial? Depois iremos responder a seguinte pergunta: como será as bodas? Como será o casamento do noivo com a noiva? E a última pergunta que nós iremos responder será: quais as características da noiva do cordeiro? Isto mesmo. Então, iremos tratar nesse vídeo o que será as bodas do cordeiro. Iremos tratar nesse vídeo quem participará das bodas do cordeiro, quem ficará de fora deste evento, como será as bodas e quais as características da noiva do cordeiro, visto que haverá um casamento de um noivo com a noiva. A noiva é a igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você que está assistindo esse vídeo, que quer aprender mais sobre esse evento. Então vamos iniciar. Tem um versículo bíblico, você pode ler aí na sua tela, Apocalipse capítulo 19 e no versículo 9 que diz: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vamos entender melhor este versículo. Aqui o texto afirma, bem-aventurados, mais do que felizes. Não dá para descrever que honra, que privilégios serão para aqueles que serão chamados à ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, aqueles que tiverem o privilégio de participar do maior evento nupcial da história da humanidade serão bem-aventurados, serão felizes, serão privilegiados. E vai dizer o restante do versículo: e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, é bíblico este assunto, é a questão das bodas do Cordeiro. Não é uma invenção de alguém que estuda escatologia, está descrito na palavra de Deus. E a palavra afirma, felizes serão aqueles, felizes serão aquelas que terão o privilégio de participar deste grande casamento, deste grande evento, as bodas do Cordeiro. E o que será? Vamos responder, por fim, o que será as bodas do Cordeiro? Já dissemos, mas vamos internalizar. O maior evento matrimonial do universo será um casamento. Bodas e casamentos querem dizer a mesma coisa, casamento e bodas. O casamento se dará com o noivo e com a noiva, só para a gente internalizar. O noivo é Jesus, a noiva somos nós, a igreja. E nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, sem medo de estar errando, os chamados casamentos do século, nem de longe, podem se igualar às bodas do Cordeiro. É isso mesmo. Você ouviu falar em um casamento chique, que chamou a atenção de muita gente, que veio pessoas do mundo inteiro e contemplaram através da internet ou estiveram presentes. Se você já ouviu, ou se você já participou de um casamento como este, pense em algo nesse instante, agora. O casamento que será as bodas do Cordeiro vai ser muito superior, isso mesmo, não vai chegar nem perto desse casamento que nós já vimos aqui na Terra ou que muitas vezes participamos. Porque as bodas do Cordeiro será o maior casamento da história de toda a humanidade. E esse grande acontecimento marcará para sempre o quê? A união entre Cristo e a sua igreja. Eu vou repetir porque só duas pessoas pegaram. Marcará a união entre Cristo e a sua igreja, a sua noiva, o que Jesus sempre quis, que foi o principal objetivo de Jesus. Ele criou o homem, criou a mulher, colocou lá no Jardim do Éden, depois veio o pecado, todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Mas Jesus, ele não desiste de mim. Jesus, ele não desiste de você. É por isso que ele está nos dando a oportunidade de estudar e de ouvir sobre este acontecimento que será verídico, onde nós somos a sua igreja. Jesus sempre quis, de Gênesis a Apocalipse, resgatar o seu povo, dar a oportunidade para eles verdadeiramente se arrependerem através de Jesus. É por isso que nós temos aquela profecia. Eu poderia dizer que a primeira profecia bíblica descrita lá em Gênesis 3, versículo 15, você pode conferir, da semente da mulher, levantarei um
que esmagará a cabeça da serpente. Através de Jesus, da semente da mulher, nós temos a chance de ser perdoados, nós temos a chance de ser redimidos e nós temos o privilégio de pertencer à igreja que vai morar no céu. E nós seremos a sua noiva. E naquele dia, depois do arrebatamento, depois do tribunal de Cristo, naquele dia será selado a união entre Cristo e a sua igreja. Vamos continuar entendendo. Lucas, capítulo 22, 29 e 30 diz: Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Assim como meu Pai, quem está falando aqui é Jesus, ele confiou um reino. Só que o reino de Jesus, ao contrário dos judeus na época em que Jesus esteve aqui na terra, o reino de Jesus não era se sentar no trono de Davi e restabelecer Israel, não. O reino de Jesus era muito mais profundo e era muito maior, poderemos dizer, porque o reino de Jesus era não só chamar Israel ao arrependimento, mas chamar também os gentios. Nós fomos, através de Jesus, chamados mais uma vez, chamados novamente ao arrependimento. E agora, o que ele quer estabelecer? Ele quer estabelecer um reino eterno, porque Davi pecou, Salomão pecou, Saul pecou, foram reis corruptíveis, mas Jesus vai estabelecer um reino incorruptível, ele vai reinar para todo sempre com a sua igreja. E ele vai dizer: eu confiei a vocês, o quê? Para que vocês comais e bebais a minha mesa no meu reino. Comida e bebida, lembram que? Casamento. Quando se fala na minha mesa, no meu reino, vai falar de quê? Evento. E vai dizer que nós, a igreja do Senhor, vamos ter o privilégio de se assentar com ele à mesa naquele dia. Qual dia? As bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, mais um versículo que você pode ler aí na tela, no versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Alegrem-se. Nós, neste momento, precisamos nos santificar e entender que um dia nós seremos convidados para o casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa, quem é a sua esposa? A sua igreja. Eu pertenço à sua igreja. Você pertence à igreja do Senhor. E a questão está dizendo assim, se aprontou, você já tem se aprontado? Será se as tuas vestes, será se as minhas vestes estão verdadeiramente santificadas? Porque se não tiverem, meu amado, nós ainda temos tempo. 1 de João, capítulo 2, versículo 1 diz: Filhinhos, não é bom que pequeis, porém, se vocês pecarem, lembre-se, tem um advogado, Jesus, ainda está à porta, te esperando para que você venha a participar deste evento tão maravilhoso, esse evento tão importante, que será as bodas do Cordeiro. E quem participará das bodas do Cordeiro? Os que forem arrebatados na volta de Jesus. Já falamos em vídeos anteriores a respeito do arrebatamento, como ele será. E já falamos que depois do arrebatamento acontecerá o tribunal de Cristo, onde você também pode observar em vídeos posteriores. É só acompanhar essa série de estudos sobre a escatologia. Então, os que forem arrebatados na volta de Jesus, ou seja, a noiva do Cordeiro, que é a igreja, essa que vai pertencer às bodas do Cordeiro, que são cristãos verdadeiros e fiéis. Não quer ser cristão, é ser um pequeno Cristo, é ser representante de Cristo onde nós estivermos. Estamos na escola, estamos na universidade, estamos no trabalho, precisamos ser pequenos cristos, precisamos representar a Cristo. E quem participará das bodas do Cordeiro? Milhões de salvos, desde o primeiro cristão no Antigo Testamento ao último do dia do arrebatamento. São milhões e milhões de pessoas. Pense em algo bonito.
é muito maior do que você acabou de pensar. Pense em algo grandioso, nem se compare com aquilo que nossa mente limitada consegue imaginar. O certo é que, se nós nos mantivermos fiéis a Jesus, pertenceremos à sua igreja e seremos arrebatados e seremos recompensados no tribunal de Cristo e também participaremos da boda do Cordeiro ou das bodas do Cordeiro. Aqui duas referências bíblicas, Apocalipse 5, versículo 9, como você pode observar. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, a sua palavra que está sendo pregada agora, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O segredo é guardar os mandamentos do Senhor, como Davi nos ensina, escondi a tua palavra no meu coração. Com qual finalidade? Para eu não pecar contra ti. E se nós fizermos dessa forma, teremos direito à árvore da vida e nós vamos poder entrar na cidade pelas portas, além de celebrar a Jesus para todo sempre, conforme revela Apocalipse 5, versículo 9. Quem ficará de fora? Se terão convidados no casamento, terão pessoas que não serão convidadas. Quem não for arrebatado? Quem não for arrebatado não participará das bodas do Cordeiro. Aqueles que no dia do arrebatamento estiverem em prática de iniquidade, de pecado, e todos os que não estiverem vigiando. Então aqui está um alerta para nós. Estamos preparados para esse evento? Estamos preparados para a vinda de Jesus? Como está a nossa vida? Será se temos praticado iniquidade? Será se temos praticado pecado? Será se nós estamos vigiando? Precisamos perguntar estes questionamentos todos os dias para nós mesmos. Pois assim que Paulo ensina a igreja de Corinto, examine, pois, o homem a si mesmo. Será se eu estou preparado? Porque eu não quero perder esse grande evento, eu não quero deixar de participar das bodas do Cordeiro. Aqui tem duas referências bíblicas, mas, respondendo a nossa pergunta, ficarão de fora os cães, feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. 1 Tessalonicenses 5, versículo 22 e 23, a Bíblia ainda é mais clara. Abstende-vos, apartai-vos, deixai de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra já foi clara. Precisamos nos santificar em tudo, conservar o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como será as bodas? Será a gloriosa apresentação da igreja a Deus. Jesus, Deus Filho, a noiva, nós, seremos apresentados a Deus Pai. É bem similar a um casamento, onde a noiva ela é apresentada para o pai, né? No caso, que vai autorizar o noivo a casar com a sua noiva. É o mesmo conceito. Jesus vai nos apresentar para Deus. Os salvos de todo mundo participarão após passarem pelo tribunal de Cristo. Então a sequência é essa: arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Vou dizer só mais uma vez: arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Será a festa gloriosa para os que vencerem todas as lutas, obstáculos e barreiras desta vida. É por isso que vale a pena ser fiel. É por isso que vale a pena nós examinarmos a nós mesmos e pedir a Deus a oração que Davi sempre fez, né? Vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Por quê? Porque nós queremos participar do arrebatamento.
porque nós queremos participar do tribunal de Cristo e nós queremos participar das bodas do Cordeiro. Como mais? Quais são as outras características das bodas do Cordeiro? Haverá uma grande festa nos céus, isso mesmo. Jesus servirá à mesa, com os salvos sentados ao lado de Abraão, Isaque e Jacó. Quem que vai servir? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai servir à mesa juntamente com homens que foram exemplos de fé para nós, que estão descritos na sua palavra como Abraão, Isaque e Jacó. E também podemos dizer que as bodas do Cordeiro será a mais perfeita ceia da história da humanidade. Quer ver algumas referências bíblicas para não ficar apenas em afirmações? Vamos ver. Mateus capítulo 8, versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. Mais uma vez. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, de toda parte, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui tem uma pergunta bem interessante que podemos logo adentrar nela. Será se nos céus nós iremos nos conhecer? Você já se perguntou? Eu já me perguntei uma certa vez. Será se no céu eu vou conhecer os meus irmãos que já estão aguardando o soar da trombeta? A resposta está aqui, Mateus 8, versículo 11. Sim, nós iremos nos conhecer. Por que que você pode afirmar? É só você observar. Se a gente vai se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, quer dizer que nós vamos conhecer quem será Abraão, Isaque e Jacó. E se nós vamos conhecer quem será Abraão, Isaque e Jacó, vamos conhecer sim os nossos irmãos que já foram primeiro que nós, porque a palavra de Deus diz que os mortos ressuscitarão primeiro, entendeu? Então nós vamos conhecer não só Abraão, Isaque e Jacó, mas vamos conhecer também os nossos irmãos que foram fiéis até o fim e que já passaram pela primeira morte, mas que naquele dia ressuscitará. Depois nós, os que estivermos vivos, também ressuscitaremos, seremos transformados e nos encontraremos com Jesus nos ares. Marcos capítulo 14, versículo 25, fala: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o bebê novo no reino de Deus. Vamos ler isso mais uma vez. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o bebê novo no reino de Deus. Lembra-se, banquete. É isso que vai acontecer nas bodas do Cordeiro. Haverá uma ceia, onde Jesus vai nos servir e estará conosco Abraão, Isaque, Jacó, Moody, Finney, Lutero, outros irmãos que se tornaram, não foram citados nos heróis da fé, mas que foram fiéis, que pregaram a palavra, que levaram a cruz de Cristo, porque a palavra de Deus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Essas pessoas se assentarão no grande banquete nas bodas do Cordeiro. Que mais nós podemos aprender? As características da noiva do Cordeiro. Quais são as características da noiva do Cordeiro? Entenda que eu estou dizendo quais são. Quais são, não quais serão, não é futuro, é presente. Quais são as características da noiva do Cordeiro? Primeiro, ela é fiel a Deus. Segundo, ela é santa. Terceira característica, ela espera pelo noivo, como você pode observar. Quarta e última característica, ela proclama a mensagem do noivo. Precisamos continuar fiéis a Deus. Precisamos continuar buscando a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Precisamos lembrar que o noivo está vindo. Não vamos se esquecer dessa verdade bíblica. Por mais que alguns dizem, eu não acredito mais nessa história porque já é antiga, mas Jesus vai voltar. Você precisa entender que assim como as profecias falaram que Jesus viria
encarnaria e se cumpriu, as mesmas profecias que falam que Jesus voltará para buscar essa igreja é verídica e vai ser no piscar de olhos. É por isso que nós precisamos nos conservar santos e irrepreensíveis e não deixar de esperar pelo noivo. Vamos nos esperar por ele. Ele está por vir. E enquanto ele não vier, proclame a mensagem do noivo. Pode utilizar as redes sociais, pode utilizar essa ferramenta, pode utilizar o evangelismo pessoal, mas proclame ao mundo que Jesus está voltando para que muitas pessoas que ainda não estão aptas a participar das bodas do Cordeiro possam se preparar, possam ser perdoadas, possam ser santificadas e serem arrebatadas, participarem do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Vamos encerrar com 3 versículos bíblicos. O primeiro, 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2, vai dizer: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aqui, mais uma vez, Paulo ele está fazendo aquela comparação. Cristo, o noivo, nós, a igreja, a noiva, vamos ser apresentados a Deus naquele dia. E uma característica que ele quer destacar em 2 Coríntios 11, versículo 2, é justamente a santidade. É por isso que fala a virgem pura. Hoje, por exemplo, quando se fala em pureza antes do casamento, gera uma certa desconforto, muitas pessoas não concordam, mas nós não vamos entrar nessa questão, vamos apenas atribuir a purificação da noiva, e que diz respeito a nós. As nossas vestes devem ser purificadas. Aí você vai dizer: ah, mas você não sabe o que eu fiz, eu não mereço o perdão de Deus. Ninguém merece o perdão de Deus. Mas Isaías tem uma esperança para mim e para você. Isaías 1, versículo 18. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Ou seja, se você reconhecer, se você quiser, Jesus te perdoa agora. Muda a tua vida, te santifica, te purifica e te prepara para as bodas do Cordeiro. O segundo versículo, Efésios capítulo 5, como você pode observar aí na tela. Versículo 25 a 27. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mais uma vez, Paulo chamando agora a igreja aos Efésios, no que diz respeito à santificação. Santificação, é a segunda vez que essa palavra é citada, santificação. E por último, para nós encerrarmos, Romanos capítulo 10, versículo 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Então precisamos entender que naquele dia ninguém vai ter aquela desculpa, mas eu não fui avisado. Eu nem sabia que existiria o arrebatamento, o tribunal de Cristo. Eu não sabia que existiria as bodas do Cordeiro. Não tem essa desculpa, porque a palavra de Deus diz que a voz do Senhor está saindo por toda a terra. Que voz é essa? Chamando o povo para o arrependimento. E hoje até melhorou, porque antigamente só tinha os rádios, depois passou a ter a televisão, mas hoje tem a internet, hoje tem o YouTube, então as pessoas estão alertando. Jesus está voltando e precisamos nos arrepender. Então suas palavras estão sendo divulgadas pelo mundo todo, principalmente nessa era, onde a tecnologia, onde a internet está em alta. Então, em alta também está a divulgação do arrebatamento, a divulgação de que Jesus vai voltar. E depois disso tudo que nós aprendemos, ou relembramos, né, que é algo que é muito ensinado nas igrejas, só temos que resumir em uma só palavra: santificação. Veja que os 2 versículos de 2 Coríntios e Efésios falam dessa questão, então precisa com que eu venha ver como estão as minhas vestes hoje, venha querer santificar,
Esta é a hora, este é o momento de arrepender-se verdadeiramente, porque o arrebatamento está chegando. Depois do arrebatamento, o tribunal de Cristo, você vai ser premiado. E depois da premiação, as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, o que estará acontecendo na terra? Assista o próximo vídeo e você vai entender. Fique com essa palavra e que o Senhor Jesus continue nos abençoando hoje e sempre.